La Ciudad de México nunca duerme. Pero a las 12 en punto de la noche, cambia. Las calles siguen ahí. Los edificios también. Pero el aire es distinto. Más pesado. Más atento. Como si la ciudad misma contuviera la respiración. Fue a esa hora exacta cuando Julián, un hombre común, regresaba caminando a casa después de una jornada larga, de esas que te vacían la mente y te dejan el cuerpo en automático. Julián no era supersticioso. Nunca lo fue. Creció escuchando historias de fantasmas, de apariciones, de cosas que no debían existir. Siempre pensó que eran exageraciones. Excusas para explicar el miedo. Hasta esa noche. Caminaba por una avenida casi vacía, cerca de una zona industrial olvidada, donde las luces fallaban y los semáforos parecían cambiar solo para nadie. Miró su reloj. 0, exacto. Ni un segundo más. Ni uno menos. En ese instante, algo extraño ocurrió. El viento se detuvo. No fue gradual. Fue abrupto. Como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Los autos desaparecieron. Los perros dejaron de ladrar. Incluso el zumbido eléctrico de los postes se apagó. Julián se detuvo sin saber por qué. No escuchaba sus propios pasos. Entonces lo vio. Primero fue una sombra. Luego una forma imposible. Después, la certeza. Frente a él, emergiendo lentamente entre la neblina espesa, había un barco. No un reflejo. No una ilusión. Un barco antiguo. Enorme. Oscuro. Con madera vieja y velas rasgadas que se movían sin viento. Un barco. En medio de la ciudad. Julián sintió que el pecho se le cerraba. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El barco avanzaba en silencio absoluto, como si flotara sobre el asfalto. No dejaba marcas. No rompía nada. Simplemente, estaba ahí. Desde la cubierta, una luz tenue se encendió. Amarilla. Enferma. Como una vela a punto de morir. Julián juró ver siluetas moviéndose. Lentas. Antiguas. No parecían personas, parecían recuerdos caminando. El aire olía a sal. A madera mojada. A algo viejo, demasiado viejo. Su mente gritaba que corriera. Que despertara. Que no mirara más. Pero sus ojos no obedecían. Estaban atrapados en el casco del barco, donde un nombre apenas visible parecía escrito a mano. No logró leerlo completo. Porque en ese momento, una campana sonó. Un solo golpe. Grave. Profundo. Como un llamado. Y entonces, Julián entendió algo que lo hizo temblar hasta los huesos. Ese barco no estaba perdido. No estaba fuera de lugar. Había venido por algo. O por alguien. Pausa larga. Y Julián estaba parado justo frente a él. Julián intentó convencerse de que lo que estaba viendo no era real. Parpadeó varias veces. Se frotó los ojos con fuerza, como si el cansancio pudiera explicar aquella visión absurda. Pero el barco seguía ahí. Inmóvil. Imponente. Desafiando toda lógica conocida. El silencio era tan profundo que dolía. No había motores, ni voces, ni pasos lejanos. Solo el latido acelerado de su propio corazón, resonando en sus oídos como un tambor de advertencia. Julián dio un paso atrás, y entonces otro. El asfalto estaba frío bajo sus zapatos, pero el aire a su alrededor parecía denso, casi sólido. Fue entonces cuando notó algo aún más inquietante. El barco no proyectaba sombra. Las luces de los postes iluminaban el suelo, los muros, incluso su propio cuerpo.
pero debajo del casco del navío, nada. Como si no perteneciera a ese plano. Como si estuviera suspendido entre dos mundos, tocando apenas el nuestro. Julián quiso sacar su teléfono. Documentarlo. Probarse a sí mismo que no estaba perdiendo la razón. Pero sus manos temblaban tanto que apenas logró sostenerlo. La pantalla se encendió, y se apagó de inmediato. Sin señal. Sin batería. Sin explicación. Desde la cubierta, una figura se acercó lentamente al borde. No caminaba. Deslizaba. Su silueta era humana, pero al mismo tiempo, incompleta. Como una imagen mal terminada. Julián sintió un nudo en el estómago. Algo dentro de él le gritaba que no debía mirar su rostro. Pero miró. Los ojos de la figura no tenían blanco. Solo una oscuridad profunda, antigua, como un pozo sin fondo. No había rabia en esa mirada. Tampoco compasión. Solo reconocimiento. Como si supiera exactamente quién era Julián. Como si lo hubiera estado esperando. Un segundo pasó. Luego otro. El aire se volvió más frío. Julián sintió el olor del mar con más fuerza. Sal, algas, hierro oxidado. Un olor que no pertenecía a esa ciudad. Un olor que venía de otro tiempo. La figura levantó lentamente una mano y señaló hacia él. Julián quiso gritar. No pudo. Su garganta estaba seca, cerrada, paralizada. En ese gesto simple, entendió algo aterrador. El barco no solo aparecía para ser visto. Aparecía para ser reconocido. Y él había sido elegido. La campana sonó de nuevo. 2 golpes esta vez. Más cercanos. Más urgentes. Las luces del barco parpadearon, como si el tiempo mismo estuviera fallando. Entonces, sin previo aviso, el ruido regresó. Un auto pasó a toda velocidad a unos metros. Un perro ladró a lo lejos. El semáforo cambió de color. Julián cayó de rodillas, jadeando, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Cuando levantó la vista, el barco ya no estaba. Solo quedaba la calle vacía. La neblina disipándose. Y una sensación imposible de borrar. Julián sabía una cosa con certeza absoluta. Lo que había visto no era una alucinación. Y esa no sería la última vez. Pausa larga. Porque algunos encuentros no terminan cuando desaparecen. Julián no recordaba cómo llegó a casa esa noche. Sabía que había caminado, que había cruzado calles conocidas, que había subido las escaleras de su edificio, pero todo eso parecía borroso, como un sueño mal grabado. Su mente seguía atrapada en la imagen del barco. En la campana. En la figura que lo había señalado sin decir una sola palabra. Cerró la puerta con llave. Apoyó la espalda contra ella. Respiró hondo. Varias veces. Intentó convencerse de que todo había terminado. Que solo había sido el cansancio. El estrés. La mente jugando trucos a medianoche. Fue entonces cuando sintió el ardor. Un dolor leve, pero insistente, en el antebrazo izquierdo. Julián se levantó la manga lentamente. Con miedo. Con una sensación que no sabía explicar. Y lo vio. Una marca. No era un moretón. No era un rasguño. Era un símbolo. Oscuro. Irregular. Como si hubiera sido grabado desde adentro hacia afuera. Parecía una especie de ancla antigua, rodeada por líneas que recordaban olas. Julián dio un paso atrás. El corazón volvió a acelerarse. Tocó la marca con cuidado. No dolía. Pero estaba caliente. Demasiado caliente.
Corrió al espejo del baño. Se miró el rostro. Estaba pálido. Los ojos rojos. Pero era él. Seguía siendo él. Excepto por esa marca que no estaba ahí antes de la medianoche. Buscó su teléfono otra vez. Esta vez encendió. La hora marcaba 0:27. Solo habían pasado 27 minutos desde que vio el barco. Pero en su cuerpo, se sentía como si hubiera pasado mucho más tiempo. Intentó buscar en internet. Barco fantasma Ciudad de México. Apariciones a medianoche. Símbolos antiguos ancla. Nada. Resultados vagos. Historias sin relación. Foros abandonados. Hasta que encontró algo. Un artículo viejo. Mal escaneado. Fecha casi ilegible. Hablaba de avistamientos inexplicables, no en el mar, sino tierra adentro. Casos aislados. Personas comunes. Todas con algo en común. Desaparecieron. No de inmediato. No esa noche. Pero siempre después de ver el barco. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió a mirar la marca. Las líneas parecían moverse ligeramente, como si reaccionaran a su atención. Cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, la marca estaba igual, inmóvil. Pero la sensación no se fue. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la campana. Un solo golpe. Grave. Llamándolo. Como si el barco hubiera dejado algo en él. O peor, como si se hubiera llevado algo. Julián comprendió una verdad inquietante. Ver el barco no era el final. Era el comienzo. Y ahora, estaba marcado. Cuando el amanecer llegó, Julián seguía despierto. La luz gris entraba por la ventana como si tuviera miedo de iluminar por completo el departamento. La ciudad retomaba su ritmo habitual, ajena a lo que había ocurrido horas antes. Autos, voces, pasos. Todo parecía normal. Demasiado normal. Pero Julián ya no era el mismo. Se miró una vez más el antebrazo. La marca seguía ahí. Oscura. Clara. Real. No había desaparecido con el sol, como esperaba en secreto. Al contrario, parecía más definida. Como si la noche la hubiera terminado de escribir. Decidió salir. Necesitaba aire. Necesitaba comprobar que el mundo seguía funcionando. Caminó por las mismas calles donde había visto el barco. Observó el asfalto. Los muros. Los postes de luz. Nada. No había señales. Ni grietas. Ni rastros de agua salada. Ni una sola prueba de que algo imposible había estado ahí. Hasta que vio al hombre. Estaba sentado frente a una pequeña tienda cerrada. Un anciano. Delgado. Con ropa vieja y una gorra gastada. Miraba fijamente el lugar exacto donde el barco había aparecido. Julián sintió un escalofrío inmediato. Se acercó despacio. ¿Usted vio algo anoche?, preguntó, casi en un susurro. El anciano no se giró de inmediato. Tardó varios segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz era baja. Grave. Cansada. Si lo viste, ya es tarde. Julián sintió que el estómago se le hundía. El anciano firmemente lo miró. Sus ojos estaban nublados, pero atentos. Demasiado atentos. Bajó la mirada lentamente hacia el brazo de Julián y asintió con tristeza. «Te marcó», dijo. «Siempre lo hace». Julián sintió que el aire le faltaba. «¿Qué es ese barco?», preguntó. «¿Qué quiere?».
El anciano suspiró. Miró alrededor, como si temiera que alguien más escuchara. No quiere cosas, respondió. Quiere historias. Quiere recuerdos. Quiere gente que todavía no ha terminado lo que empezó. Antes de que Julián pudiera preguntar más, un ruido fuerte interrumpió la conversación. Cuando volteó, el anciano ya no estaba. Ni rastro. Ni pasos. Ni sombra. Solo la calle. Y la marca ardiendo bajo la piel. Julián regresó a casa con una certeza aterradora. No había sido una visión. No había sido una casualidad, porque algunas advertencias no llegan para salvarte. Llegan para prepararte. El barco volvería. Y cuando lo hiciera, ya no solo lo vería pasar. Durante los días siguientes, Julián intentó volver a la normalidad. Fue al trabajo. Tomó el metro. Habló con compañeros sobre cosas triviales. El clima. El tráfico. El cansancio. Pero por dentro, algo estaba fuera de lugar. Como una cuerda tensada que nunca vuelve a relajarse. La marca en su brazo no desapareció. No dolía. No sangraba. Pero a ciertas horas, palpitaba. Especialmente cuando el reloj se acercaba a la medianoche. Julián empezó a notar un patrón inquietante. Siempre que pasaba cerca de zonas antiguas de la ciudad, viejos canales, barrios coloniales, calles con nombres olvidados, la marca reaccionaba. Una tarde, decidió investigar en serio. No en internet. No en noticias. Sino en personas. Empezó por los lugares donde la ciudad guarda memoria, mercados viejos, cantinas antiguas, librerías de segunda mano. Preguntaba con cuidado. Sin mencionar barcos. Solo hacía una pregunta simple. ¿Alguna vez ha visto algo extraño a medianoche? La mayoría se reía. Otros negaban con la cabeza. Algunos cambiaban de tema. Hasta que encontró miradas que duraban un segundo más de lo normal. Miradas que sabían, pero no querían recordar. Una mujer mayor, vendedora de flores, fue la primera en decir algo distinto. Hay cosas que aparecen cuando la ciudad se calla, le dijo sin mirarlo. Y hay gente que no vuelve igual después de verlas. Julián sintió un frío recorrerle la espalda. Otro hombre, en una cantina casi vacía, bajó la voz cuando Julián mencionó la medianoche. No todos los barcos están hechos para el mar, murmuró. Algunos navegan a través del tiempo. Pero nadie decía más. Como si existiera un acuerdo silencioso. Un pacto de olvido. Julián entendió entonces que no estaba solo. Otros habían visto algo. Otros habían sentido lo mismo. Y todos habían decidido callar. Esa noche, revisó de nuevo el artículo antiguo que había encontrado. Leyó cada línea con atención. Nombres borrosos. Fechas separadas por décadas. Lugares distintos, pero una constante, la hora. 0. Y una nota escrita a mano al margen, casi invisible, que no había visto antes. El que es marcado, será llamado. Julián cerró la laptop con fuerza. El corazón le latía con violencia. Comprendió que el barco no aparecía al azar. Elegía. Observaba. Esperaba el momento exacto. Y lo peor de todo, era que ahora sabía demasiado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó algo que no había oído desde la primera aparición. Un sonido lejano. Grave. Metálico. La campana. Un solo golpe. Y Julián supo, sin mirar el reloj, que faltaban pocos minutos para la medianoche. Julián no necesitó mirar el reloj para saber la hora. El sonido de la campana no pertenecía a ningún reloj, a ninguna iglesia, a ningún lugar conocido. Era un sonido que no marcaba el tiempo, lo reclamaba.
Se quedó inmóvil en la cama, con los ojos abiertos, respirando despacio. Afuera, la ciudad comenzaba a apagarse. No del todo, pero lo suficiente como para que el silencio volviera a abrirse paso entre los edificios. Julián sintió como la marca en su brazo empezaba a arder, como si alguien hubiera acercado una llama invisible a su piel. Se levantó despacio. Caminó hasta la ventana. Miró la calle. Nada. Ni neblina. Ni sombras. Ni barcos. Solo una avenida casi vacía y faroles parpadeando. Julián se dijo a sí mismo que no saldría. Que no repetiría el error. Que esta vez sería distinto. Cerró la cortina con firmeza y se apoyó contra la pared, tratando de convencerse de que tenía el control. Entonces, su teléfono vibró. Una sola vez. Sin notificación. Sin sonido. Solo la vibración seca contra la mesa. Julián lo tomó con cuidado. La pantalla estaba encendida, mostrando un fondo negro. Y en el centro, una frase escrita en letras blancas, simples, como si siempre hubiera estado ahí. Ya nos viste. El corazón le dio un vuelco. Intentó desbloquear el teléfono. No respondió. Intentó apagarlo. Nada. La pantalla cambió lentamente. Ahora mostraba un símbolo. El mismo símbolo que tenía en el brazo. Julián dejó caer el teléfono como si quemara. Dio un paso atrás. Otro. La marca ardía más fuerte. No era dolor físico. Era algo más profundo. Una presión. Un tirón. Como si algo invisible lo llamara desde lejos. La campana sonó otra vez. 2 golpes. Más cerca. Julián supo entonces que el barco no necesitaba aparecer para hacerse presente. Había cruzado una línea. Y ahora, la medianoche no solo era una hora, era una puerta. Sin pensarlo más, se puso una chamarra y salió del departamento. Bajó las escaleras sin encender la luz. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Como si la ciudad entera pudiera escucharlo. En la calle, el aire era frío y denso. La neblina comenzaba a formarse lentamente, arrastrándose por el suelo. Julián caminó sin rumbo fijo, guiado por una sensación que no sabía explicar. No era miedo. Era dirección. Y entonces lo entendió. El barco no siempre aparece donde fue visto por última vez. Aparece donde debe aparecer. Y esta vez, la ciudad estaba lista. Julián caminó durante varios minutos sin notar el paso del tiempo. La ciudad parecía haber cambiado de forma sutil pero inquietante. Las calles que conocía desde siempre ahora parecían más largas, más estrechas, como si se acomodaran a su paso. No había gente, no había tráfico. Solo faroles antiguos iluminando fragmentos del camino, dejando grandes espacios en sombra. Sin darse cuenta, llegó a una zona que casi nadie recordaba. Ahí donde antes hubo canales. Ahí donde el agua alguna vez dominó la ciudad. Un viejo letrero oxidado indicaba el nombre de la calle. Julián lo leyó en voz baja. Había escuchado ese nombre antes, en historias, en libros, en relatos que hablaban de una ciudad de México distinta, construida sobre lagos y recorrida por embarcaciones. La marca en su brazo ardió con más intensidad. Fue entonces cuando escuchó el sonido del agua. No era fuerte, no era claro, pero estaba ahí. Un movimiento lento, constante, como olas suaves chocando contra madera vieja. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor. No había ríos. No había canales visibles. Solo concreto y asfalto. Pero el sonido persistía. Avanzó unos pasos más y llegó a una plaza pequeña,
casi abandonada. En el centro había una estructura antigua, cubierta de grafitis y humedad. Restos de lo que alguna vez fue un muelle. Julián lo supo sin que nadie se lo dijera. El lugar emanaba esa sensación, como si la tierra recordara lo que hubo antes. La neblina se volvió más espesa. El aire olía a sal. Julián cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, la plaza ya no estaba igual. El asfalto parecía húmedo. Las luces de los faroles se reflejaban en algo que no debería reflejar. Agua. Una capa delgada y real, cubriendo el suelo. Y entonces lo vio. El casco del barco emergía lentamente frente a él. No de la neblina esta vez, sino del recuerdo del agua. Como si el pasado estuviera reclamando su lugar. La madera crujía suavemente. Las velas colgaban pesadas, moviéndose sin viento. El barco estaba más cerca que nunca. Julián sintió que el pecho se le comprimía. Quiso retroceder, pero el suelo parecía sujetarlo. Desde la cubierta, varias figuras se movían ahora. No solo una. Siluetas humanas, borrosas, que caminaban sin tocar realmente el piso. La campana sonó. 3 golpes. El barco se detuvo frente a él. Y por primera vez, Julián escuchó una voz. No venía de una boca. Venía de todas partes. Baja. Antigua. Cansada. Has regresado al lugar correcto. Julián entendió entonces que ese sitio no era casual. El barco no navegaba por agua. Navegaba por lo que ya no estaba, pero se negaba a desaparecer. Y él había sido guiado hasta ahí. La voz se apagó tan rápido como apareció. El eco quedó suspendido en el aire, mezclándose con el sonido del agua invisible que seguía moviéndose bajo el concreto. Julián respiraba con dificultad. Sentía que algo dentro de él había sido tocado. No físicamente, sino en un lugar más profundo. Más antiguo. Las figuras sobre la cubierta comenzaron a desvanecerse, una por una, como sombras borradas por la luz de un amanecer que aún no llegaba. El barco emitió un último crujido. No era un sonido de despedida. Era una advertencia. La marca en su brazo dejó de arder. Y de pronto, todo volvió a la normalidad. La plaza estaba seca. El aire ya no olía a sal. No había neblina. Solo Julián, Socino. Miró su reloj. 12:17 de la mañana. Habían pasado apenas minutos, pero su cuerpo sentía horas. Caminó de regreso a casa con pasos inseguros, como alguien que retorna de un sono pesado de maíz para ser esquecido. A cidade retomaba lentamente seu ritmo noturno. Carro pasó. Cachorro latió ao longe. Mas Julián sabía. Algo había mudado. Los días seguintes, él tentó contar o que viu. Primeiro a colega de trabalho. Depois a vendedor de rua que pasaba todas as noites pelo mesmo camino. As reacções eram sempre iguais, risos nervosos, silencio desconfortável, mudança de assunto. Eso no existe. Son historias viejas. Mejor olvídalo. Más esquecer não era uma octava. Julián comenzó a pesquisar. Arquivos antiguos. Mapas coloniais. Relatos esquecidos. Descubrió que en aquella mesma região, séculos atrás, barcos aparecían sem aviso. Sempre a meia-noite. Sempre antes de tragedias, enchentes, epidemias, incendios. O navio não trazia morte. Trazia aviso. Na última página de documento amarelado, había una frase escrita a mão. El barco regresa cuando la ciudad vuelve a ignorar su pasado. Naquela noite, en cuanto Julián fechaba o libro, ouviu algo distante. Sam metálico. Uma campana. Único toque. Ele correu até a janela.
A neblina comenzaba a subir nuevamente. La mañana siguiente llegó como cualquier otra en la Ciudad de México. Ruido de autos. Vendedores ambulantes. Gente apurada ignorando todo alrededor. Pero para Julián, nada era normal. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta del barco flotando donde nunca debería haber agua. Escuchaba la campana. Sentía, otra vez, el ardor leve en el brazo, como una lembranca que se negaba a desaparecer. Decidió volver. No por valentía. Por necesidad. A las 7 de la mañana, la plaza estaba llena. Nadie parecía notar nada extraño. Julián caminó lentamente hasta el punto exacto donde había visto la proa del navío surgir de la neblina. Miró al suelo, casi esperando no encontrar nada. Pero allí estaban. Huellas. Marcas profundas, alargadas, como si algo extremadamente pesado hubiese sido arrastrado sobre el pavimento. No eran recientes, pero tampoco antiguas. Parecían fuera del tiempo. La gente pasaba por cima de las sin perceber. Algunos incluso colocaban el pie dentro, sin reaccionar. ¿Usted ve eso?, preguntó Julián a un hombre que barría la calle. El hombre lo miró confundido. ¿Ver qué? Julián insistió. Señaló el suelo. El barrendero frunció el ceño, como si intentara encerrar algo que simplemente no existía para él. Joven, aquí no hay nada. Ese fue el momento en que Julián sintió verdadero miedo. No era que el barco fuera invisible. Era que solo algunos podían verlo. Buscó respuestas. Fue a la Hemeroteca Nacional. Revistó jornales antiguos, fotografías, relatos olvidados. Descubrió patrones inquietantes. Cada aparición del barco coincidía con personas específicas: vigilantes nocturnos, obreros, limpiadores, gente que camina cuando la ciudad duerme. Personas que observan. En un recorte de 1957, una frase destacaba: el barco se muestra solo a quienes todavía escuchan. Esa noche, Julián no volvió a casa. Se quedó esperando. A las 23:58, la temperatura bajó. A las 23:59, el ruido desapareció. A las 0, la ciudad contuvo la respiración. La neblina regresó. Pero esta vez, Julián no estaba solo. Alguien más estaba allí, mirando el mismo punto, esperando el mismo horror. Y sin decir una palabra, asintió con la cabeza. El hombre no dijo su nombre. No de inmediato. Tenía más de 60 años, piel marcada por el sol, ropa simple, como alguien que había pasado la vida entera trabajando de noche. Sus ojos no mostraban sorpresa. Mostraban cansancio. Como si aquella escena no fuera nueva para él. Pensé que ya no aparecería, dijo finalmente, sin mirar a Julián. Cada vez tarda más. Julián sintió un nudo en el estómago. ¿Usted también lo vio?, preguntó en voz baja, como si el aire pudiera escuchar. El hombre asintió. No solo lo vi. Lo he visto 3 veces en mi vida. Caminaron juntos unos metros, alejándose del centro de la plaza. La neblina comenzaba a disiparse, pero el silencio seguía siendo antinatural. Ni un perro. Ni un coche. Como si la ciudad estuviera suspendida. La primera vez fue en 1982, continuó el hombre. Yo era vigilante en el antiguo canal. Nadie me creyó. Dijeron que estaba borracho. Hizo una pausa larga. La segunda, desapareció mi compañero. Julián se detuvo. ¿Desapareció cómo? El hombre respiró hondo. Estaba a mi lado. Vio el barco. Escuchó la campana. Dio un paso adelante y nunca más volvió a existir. No hay registros.
No hay actas. No hay recuerdos oficiales. Es como si el mundo lo hubiera borrado. Julián recordó el ardor en su brazo. La campana. La vibración en el pecho. ¿Por qué algunos lo vemos y otros no? Preguntó. El hombre finalmente lo miró a los ojos. Porque el barco no aparece para ser visto. Aparece para elegir. Sacó algo del bolsillo interno de su chaqueta. Era una fotografía antigua, doblada, casi deshecha por el tiempo. En ella, se veía claramente una silueta enorme sobre el agua, en medio de la ciudad. En el reverso, una fecha escrita a mano. 0, no mires atrás. Si lo ves una cuarta vez, dijo el hombre, ya no hay vuelta. La campana sonó de nuevo. Pero esta vez, no venía de la neblina. Venía desde atrás de ellos. El sonido no fue fuerte. Eso fue lo más aterrador. No fue un estruendo ni un grito. Fue una campana suave, profunda, como si vibrara dentro del pecho y no en el aire. Julián sintió que el mundo se detenía por una fracción de segundo. El hombre mayor cerró los ojos. No te muevas, susurró. Pase lo que pase, no te muevas. La neblina volvió a condensarse, ahora más espesa, como una pared blanca que avanzaba lentamente desde el fondo de la plaza. Las farolas comenzaron a fallar, una por una, apagándose en silencio, como si alguien soplara velas invisibles. Julián quiso girar la cabeza. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un impulso natural. Un reflejo humano. Pero recordó la frase escrita en la fotografía. No mires atrás. ¿Qué pasa si miro? Preguntó, con la voz temblando. El hombre tardó en responder. Entonces el barco sabrá que estás listo. La campana volvió a sonar. Más cerca. Julián sintió un frío extraño en la nuca, como una sombra respirando a centímetros de su piel. No había viento. No había pasos. Pero algo estaba ahí. No todos los que desaparecen mueren, continuó el hombre. Algunos regresan. Distintos. ¿Cómo distintos? Vacíos. O llenos de algo que no trajeron de aquí. La neblina se abrió por un instante. Julián no miró directamente. Solo vio reflejos en el piso mojado. Madera antigua. Cuerdas tensas. Una sombra enorme cruzando donde no había agua. El suelo vibró levemente. La campana sonó por tercera vez. Esta es la prueba, dijo el hombre. Si resistes, el barco se va. Si no. No terminó la frase. Porque algo tocó el hombro de Julián. No fue una mano. Fue una sensación. Como si alguien hubiera apoyado un recuerdo sobre su cuerpo. Imágenes invadieron su mente. Mares negros, voces que no tenían idioma, rostros sin ojos mirando desde la cubierta. Julián gritó. Y en ese grito, el sonido de la campana se detuvo. Silencio absoluto. Cuando la neblina comenzó a disiparse, Julián cayó de rodillas. El hombre estaba a su lado, respirando con dificultad. «Sobreviviste», dijo. «Eso es peor de lo que parece». «¿Por qué?», preguntó Julián, con lágrimas en los ojos. El hombre miró hacia el lugar donde el barco había estado. «Porque ahora, el barco sabe tu nombre». La plaza volvió a existir poco a poco. Primero, el sonido distante de un automóvil. Luego, el parpadeo tímido de una farola que se encendía otra vez. La neblina comenzó a retroceder como un animal herido, arrastrándose hacia las calles vacías. Julián seguía de rodillas. Sentía las manos entumecidas y el corazón golpeando con fuerza irregular, como si no hubiera decidido todavía si seguir latiendo o detenerse para siempre. «Levántate», dijo el hombre mayor.
Antes de que regrese. ¿Regrese?, susurró Julián. ¿No se fue? El hombre negó lentamente con la cabeza. El barco nunca se va del todo. Solo se aleja cuando no puede tomar nada. Julián se puso de pie con dificultad. Al mirar alrededor, la plaza parecía normal otra vez. Demasiado normal. Como si nada hubiera ocurrido. Como si la ciudad hubiera decidido borrar lo imposible. Entonces, ¿por qué yo?, preguntó. ¿Qué quiere de mí? El hombre suspiró. Eso es lo que nadie sabe al principio. Caminaron en silencio hasta un banco de piedra. El hombre sacó del abrigo un objeto envuelto en tela oscura y lo colocó entre ambos. Esto me lo dejó el barco, dijo. Julián retiró la tela con cuidado. Era un cuaderno viejo, de tapas duras, manchadas de sal y humedad. Al abrirlo, vio páginas llenas de nombres escritos a mano. Algunos estaban tachados. Otros tenían símbolos extraños a su lado. Son los que miraron atrás, explicó el hombre. Los que aceptaron subir. Los que no regresaron o regresaron rotos. Julián pasó las páginas lentamente. Y entonces lo vio. Su nombre. Julián Ramírez. Escrito con una tinta más oscura que el resto. Como si fuera reciente. No, susurró. Eso es imposible. No lo era, respondió el hombre. Hasta hace una hora, tu nombre estaba en blanco. Julián sintió un vacío en el estómago. ¿Qué significa? El hombre lo miró con una tristeza profunda. Que ya fuiste marcado. El viento sopló de repente. Frío. Salado. Julián levantó la vista hacia el horizonte de la ciudad. Por un instante, creyó ver algo imposible, la silueta de un mástil reflejada en el vidrio de un edificio lejano. Parpadeó. Ya no estaba. ¿Qué hago ahora?, preguntó. ¿Cómo se huye de algo que no vive en este mundo? El hombre cerró el cuaderno con fuerza. No huyes, dijo. Aprendes a escuchar, a reconocer las señales. Porque cuando el barco vuelva, hizo una pausa. No será a medianoche. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuándo entonces? El hombre se levantó y comenzó a alejarse. Cuando estés solo, respondió sin voltear. Y cuando creas que todo esto fue solo una historia. La plaza quedó en silencio. Julián miró una vez más el cuaderno. Luego, el reloj de su celular. Marcaba 0. Y en la pantalla, sin notificación previa, apareció una sola palabra. Prepárate. La luz del celular se apagó. Y en la distancia, muy lejos, una campana sonó una vez más. Julián no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la palabra en la pantalla del celular. Prepárate. No era una amenaza directa. Era paía. Era una orden. Cuando o sol finalmente naceu sobre a cidade do México, Julián estaba sentado à mesa da cocina, con uma xícara de café frío entre as mãos. O mundo seguía normal la forma. Ônibus pasando. Pessoas apresadas. Risadas. Bucinas. Nada combinaba con lo que ele tinha vivido. Tal vez eu esteja enlouquecendo, murmurou. Mas o caderno estaba ali. Pesado. Real. Com cheiro de sal. Julián decidiu facer a única coisa que fazia sentido para alguém como ele, pesquisar. Comecou pelos arquivos digitais. Notícias antigas. Fóruns esquecidos. Blogs pessoais. Usou palavras-chave extrañas. Barco, névoa, medianoite, desaparecimiento, campana. Por horas, nada. Até que encontrou algo pequeno.
Oase invisible. UM recorte digitalizado de jornal, datado de 1963. O título era curto. Hombre desaparece en la madrugada, sin rastro. Amaterio describía UM vigilante nocturno que afirmaba ter visto una estructura imposible, semejante a UM navio, surgir na antiga regia o do lago de Texcoco, onde hoje só existía asfalto e predios. O caso había sido arquivado. Sem explica coes. Sem corpo. Julián sentiu o estômago apertar. Clicou em outro link relacionado. Depois o outro. E o outro. Décadas diferentes. Mesma descricao. Sempre à noite. Sempre com nevoa. Sempre uma campana. E sempre não apagado dos registros públicos poucos dias depois. Eles apagam, sussurrou Julián. Como se nunca tivessem existido. Foi então que notou algo ainda mais estranho. Todos os desaparecimentos tinham ocorrido dia depois de relatos de pessoas que resistiram ao chamado inicial. Como se o navio desse uma segunda chance. Ou como se estivesse preparando algo maior. Julián fechou o notebook lentamente. A palavra prepárate ecoou em sua mente. Ele entendeu, finalmente. O navio não aparecia para matar. Aparecia para escolher. E agora? Era a vez dele descobrir para quê. Na tarde daquele mesmo dia, Julián sentiu algo estranho antes mesmo de ouvir qualquer som. Silêncio diferente. A cidade do México nunca ficava realmente silenciosa. Sempre havia motor distante, uma conversa atravessando paredes, rádio esquecido ligado em algum lugar. Mas naquele momento, era como se o ar tivesse sido desligado. Julián estava na cozinha quando percebeu que o relógio da parede havia parado. Os segundos congelados em 3:17. O mesmo horário da notificação da noite anterior. Não, murmurou, sentindo o coração acelerar. Então viu a batida na porta. 3 toques lentos. Precisos. Sem pressa. Julián hesitou. Cada instinto gritava para não abrir. Mas algo dentro dele, uma curiosidade pesada, o hace forcada, o empurrou até a porta. Ao abrir, encontrou uma mulher. Ela parecia como demais para estar ali. Tinha cerca de 40 anos, roupa simples, cabelos presos, expressa o calma demais para aquele silêncio. Julián Ramírez? Perguntou. Ele assentiu. Meu nome é Clara. Trabalho com registros históricos, disse ela, mostrando rapidamente o crachá que Julián mal conseguiu ler. Precisamos conversar. Sobre o quê? Ela olhou para dentro do apartamento, depois para o corredor beijo. Sobre o barco, respondeu em voz baixa. Julián sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você viu? Perguntou. Clara não respondeu de imediato. Entrou no apartamento sem ser convidada e se sentou à mesa. Eu não vi, disse, finalmente. Mas acompanho quem vê. Ela colocou o envelope pardo sobre a mesa. Dentro, havia fotografias antigas. Preto e branco. Pessoas borradas pela nevoa. Uma sombra enorme ao fundo. Essas pessoas desaparecerão, continuou Clara. Todas receberão o aviso antes. Todas tentaram entender. Todas falaram. Julián passou as fotos com cuidado. E o homem da placa? Perguntou. Ele sabe disso tudo? Clara fechou os olhos por um instante. Ele foi o único que voltou 2 vezes. 2 vezes? A primeira, como voce. A segunda, como mensajeiro. O relógio da parede começou a funcionar novamente. O som 2 segundos batendo ecoou alto demais. Você foi marcada, disse Clara.
E quando isso acontece, há apenas duas opções. Quais? Ela se levantou, caminhou até a janela e apontou para o céu limpo da tarde. Ou você aceita o chamado. Ou você tenta impedir o próximo. Julián sentiu o arrepio. E o que acontece com quem tenta impedir? Clara o encarou pela primeira vez com algo parecido com medo. Ninguém sabe, disse. Nunca houve o terceiro registro. No instante seguinte, o celular de Julián vibrou. Uma nova mensagem. Sem remetente. Queda pouco tempo. Clara deu um passo para trás. Ele sabe que eu estive aqui, sussurrou. Isso não é bom. Ela foi até a porta rapidamente. Se ouvir a campana fora da meia-noite, disse, antes de sair, não procure o navio. Então faco o quê? Clara hesitou. Procure quem já voltou. A porta se fechou. E pela primeira vez desde o encontrou na praca. Julián desejou nunca ter sobrevivido. Julián não dormiu naquela noite. Ficou sentado na cama, olhos abertos, esperando que algo acontecesse. Ou que tudo acabasse. Quando o relógio marcou 0, o ar do quarto mudou. Não houve vento. Não houve barulho. Mas o silêncio ficou espesso, pesado, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. Julián sentiu a garganta arder. As palavras voltaram a se acumular dentro dele, empurrando, exigindo saída. Solo uma vez, sussurrou. Uma sola. O quarto estremeceu, quase imperceptível. Isso foi o suficiente. Ele se levantou e saiu para a rua. A cidade do México à meia-noite parecia diferente. As luzes tinham um tom mais frio. As sombras eram longas demais. O som distante do trânsito parecia vir debaixo do asfalto, não da superfície. Julián caminhou até o viaduto antigo, fechado há anos para pedestres. Ali, segundo os mapas antigos, passava o dos canais soterrados. Ele parou no centro da ponte. Respirou fundo. Que querem que diga? A resposta veio imediata. Diles que seguimos aqui. A garganta de Julián se apertou. ¿A quién? Al agua. Al concreto. Al olvido. Ele tentou repetir as palavras mentalmente, sem som. Não funcionou. Quando abriu a boca, a voz que saiu não era totalmente dele. Seguimos aqui. O eco não subiu. Desceu. A estrutura da ponte gemeu. Uma rachadura fina correu pelo asfalto, como uma veia abrindo. Julián sentiu os pés vibrarem. A água emergiu por frestas invisíveis, escorrendo lentamente, formando símbolos no chão, marcas que não pertenciam em uma língua moderna. Do outro lado da ponte, o carro parou bruscamente. O motorista ficou imóvel, olhando fixamente para Julián. Sem entender por que, o homem desligou o motor. O rádio do carro ligou sozinho. E transmitiu a mesma frase. Seguimos aqui. A voz saiu metálica, distorcida, mas inconfundível. Julián deu passo para trás. Basta. Gritou, eso no foi el trato. O chao respondeu como estalo profundo. Foi solo el inicio. A água voltou a desaparecer. As rachaduras se fecharam lentamente, como uma ferida que decide não sangrar mais. O carro ligou. O motorista saiu em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Julián ficou sozinho na ponte. Sabia agora que não falava apenas por si. Cada mensagem se espalhava. Cada palavra acordava mais gente. E, pela primeira vez, ele sentiu medo não do navio. Mas do que a cidade faria quando finalmente escutasse. Na manhã seguinte, a cidade do México acordou diferente. Não havia manchetes sobre navios fantasmas.
No había alertas oficiais. Mas algo estaba errado. As pessoas comentavam nas ruas, nos ônibus, nas filas de café. Todas diciam a mesma coisa. Escuché una voz anoche. Yo también. Venía del agua, o del suelo. Julián observaba tudo de longe. Sentado en o banco da Alameda Central, ele escutava conversas que pareciam cópias umas das outras, como se a cidade tivesse aprendido uma única frase durante a madrugada. Seguimos aqui. Alguns diziam ter ouvido no rádio. Outros, no sono. Havia quem jurase que saiu de dentro das paredes. Ao meio-dia, pequeno terremoto sacudiu a regia ao sul da cidade. Nada destrutivo. Nada grave. Mas suficiente para acordar memorias. Canos antigos romperán, revelando canais esquecidos. Obras paradas há décadas voltaram a inundar. O cheiro de água antiga, misturado com ferrugem e sal, espalhou-se pelo ar. Julián sentiu o peito apertar. Isso não era coincidência. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem de número desconhecido. Sabemos que foi usted. Ele engoliu seco. Minutos depois, outra. Deje de hablar. Julián levantou-se imediatamente. Caminou rápido, misturándose a multidão, mas sentia os solos da cidade sobre ele. Não pessoas, estruturas. Prédios. Ruas. Bueiros. Tudo observava. Ao passar por uma boca de lobo, ouviu o sussurro conhecido. No te detengas. Ele acelerou. Às 18, as notícias finalmente falaram. Fenómenos acústicos inexplicables, disserão. Vibrações subterrâneas, explicarão. Nada sobre voces. Nada sobre palavras. À meia-noite, Julián estava novamente sozinho. No mesmo ponto da ponte. O relógio marcou 0. Desta vez, o navio não apareceu. Mas a água, sim. Ela subiu lentamente pelos pilares invisíveis, formando uma silhueta no ar, não de madeira, mas de cidade. Prédios. Pontes. Torres. Uma cidade feita de água e memória. Agora escuchan, disse a voz. Pero no todos aceptarán. ¿Qué va a pasar? Julián perguntou, o haces en voz. A resposta foi curta. Te buscarán. A água começou a baixar. Antes de desaparecer por completo, deixou algo no chão da ponte. O símbolo. O mesmo que estava gravado no casco do navio fantasma. Julián ajoelou-se. Sabia que aquele não era o aviso. Era uma marca. E que, a partir daquela noite, a cidade não precisava mais do navio. Porque o conflito tinha começado em terra firme. Às 6 da manhã, a cidade do México já não fingia normalidade. Helicópteros sobrevoavam zonas específicas. Caminhões sem-identificação estacionavam perto de canais antigos. Homens de terno escuro camineiam rápido demais para serem políticos, e silenciosos demais para serem policiais. Julián observava tudo da janela de pequeno quarto alugado no centro histórico. Ele não dormirá. A marca que o navio deixara na ponte ainda queimava em sua mente como uma cicatriz invisível. Não estava em seu corpo, mas ele sentia como se estivesse. O telefone vibrou novamente. Desta vez, não era ameaça. Era o convite. Reunião privada. 9, no falte. Sem assinatura. Sem endereço. Mas, estranhamente, ele sabia onde era. Às 9 em ponto, Julián entrou em um prédio antigo, oficialmente abandonado. Por dentro, luz branca, tecnologia moderna e homens atentos demais para piscar. 3 pessoas o esperavam. Senhor Cruz, disse uma mulher. Usted oyó algo que no debía.
Julián respiró fundo. No lo oí. Me habló. Silencio. UM2 homens cruzó os bracos. La ciudad no habla, dice él. Las ciudades se controlan. En ese momento, algo vibró sobre Chao. Nao forte. Nao violento. Más, presente. A Muller perde o equilibrio por segundo. Desde hace semanas, continuó, sensores captan sonidos que no existen en ningún patrón conocido. Voces sin fuente. Agua sin lluvia. Movimiento sin causa. Ella se aproximó. Y siempre aparece usted cerca. Julián sintió o peso da verdade. No me eligieron, dice. Me escucharon primero. Outro tremor leve percorreu o predio. Uma lámpada estourou. Os homens se entreolaram. Que quiere? Perguntou a Muller. Julián fechou os olhos por instante. Viu o navio. Viu a cidade de agua. Ouviu a voz. Quiere que dejen de taparla, respondeu. Que sigan enterrando ríos, historias, muertos. O maíz velo bateu na mesa. Esto es absurdo. No mesmo segundo, todos os celulares vibraram ao mesmo tempo. Uma notificação. Nenhuma mensagem. Apenas uma hora. 0. Mesmo sendo mana. O prédio estremeceu. Não era mais aviso. Era prazo. E todos ali entenderão. A cidade não estava pedindo permissão. Estava se preparando. Ninguém dormiu naquela noite. Nem Julián. Nem os homens do prédio abandonado. Nem a própria cidade. A medida que o relógio avançava, algo estranho começou a acontecer em diferentes pontos da cidade do México. Pessoas acordavam exatamente às 23:47, sem despertador, sem motivo. Sentavam na cama como coração acelerado e uma sensação incômoda de que algo estava atrasado. Em bairros distantes entre si, torneiras começaram a pingar socinas. Não água limpa. Uma água escura, pesada, com cheiro de terra antiga. Julián caminhava pelas ruas, como se fosse puxado por fio invisível. Cada passo parecia guiado por algo que conhecia a cidade melhor do que qualquer mapa. Ele passou por uma placa onde uma fonte antiga havia sido desativada décadas atrás. Às 23:55, a fonte voltou a funcionar. Sem bombas. Sem energia. A água subiu devagar, escorrendo pelas estátuas, formando sombras que pareciam se mover contra a luz. As pessoas começaram a se aproximar. Ninguém falava. O homem ajoelhou-se sem saber por quê. Uma mulher começou a chorar, sentindo uma tristeza que não era só dela. Julián chegou ao centro da placa. A voz voltou. 5 minutos. Ele tentou responder em pensamento. E se não? A resposta foi imediata. Entonces recordarán. O chao tremeu levemente. Prédios antigos estalaram. Rachaduras aparecerán en paredes que já deberían ter caído há anos. Hospital próximo, monitores começaram a falar ao mesmo tempo. Não apagaram. Exhibirán imagens. Canais antigos. Barcos. Sombras humanas caminando sobre agua. Nenhum médico sabia explicar. Nos centros de controle da cidade, telas mostravam anomalías impossíveis. As leituras não indicavam desastre iminente, mas sim memória emergindo. Às 23:59, o silêncio foi total. Até os cães pararam de latir. Julián sentiu o coração bater no ritmo do relógio. 1. Ele respirou fundo. Não para resistir, mas para escutar. Quando o relógio marcou 0, não houve explosão. Houve reconhecimento. A água da fonte se elevou e,
por segundo imposible, tomó a forma de navio antiguo. Transparente, gigantesco, inmóvil. Todos virán. Todos entenderán algo, mesmo sem palabras. A cidade Nao estaba atacando. Estaba acordando. E agora, ninguém poderia fingir que nunca o viu. A água voltou a cair na fonte como se nada tivesse acontecido. Mas ninguém se mexeu. As pessoas permaneciam imóveis, olhando para o espaço onde o navio havia se formado segundos antes. Alguns tremiam. Outros choravam em silêncio, sem entender por quê. Julián foi o primeiro a sentir a dor. Não foi física. Foi profunda. Uma pressão no peito, como se lembranças que não eram dele tentassem respirar dentro do seu corpo. Ele caiu de joelhos, ofegante, enquanto imagens invadiam sua mente. O navio. O porto antigo. Homens e mulheres embarcando a forca. Água fechando sobre gritos. No, murmurou. Eso no es mío. A voz respondeu, agora mais clara do que nunca. Mirar tiene costo. Em diferentes pontos da cidade, as consequências começaram a aparecer. Uma mulher desmaiou ao lembrar de filho que nunca te vê. O homem começou a gritar nomes de pessoas mortas há décadas. Crianças acordaram chorando, falando de mares que nunca viram. Não eram visões aleatórias. Eram memórias enterradas. Nos arquivos da cidade, sensores começaram a registrar picos impossíveis de atividade elétrica sob o solo. Não vinha de cabos. Nem de metros. Vinha de baixo. Julián tentou se levantar, mas algo o segurava. Não maus. Não correntes. Culpa. ¿Por que eu? Perguntou em voz alta. A resposta foi quase gentil. Porque escuchaste sin huir. Uma ambulância chegou à praca, mas os paramédicos pararam antes de entrar. Ambos sentiam a mesma coisa, uma vontade inexplicável de voltar. Como se a cidade estivesse pedindo espaço. Julián finalmente conseguiu ficar de pé. Ao tocar a água da fonte, sentiu o choque frio percorrer o braço inteiro. E então, viu algo novo. Entre as imagens antigas, havia uma recente. Ele mesmo. Falando com a voz. Aceitando. Abrindo passagem. No, eu não aceptei nada. Todavía. O chao vibrou outra vez, mais forte. Em bairros antigos, prédios abandonados começaram a ceder. Não desabaram. Apenas se inclinaram, como se estivessem ouvindo também. A cidade estava escolhendo seus pontos fracos. E Julián percebeu, tarde demais, que ver não era o fim do ritual. Era o começo. O primeiro apagão aconteceu às 0:17. Não foi em toda a cidade. Foi seletivo. Quarteirões antigos. Ruas esquecidas. Lugares construídos sobre o que nunca deveria ter sido coberto. As luzes se apagaram como se alguém tivesse passado a mão por cima do mapa. Julián caminhava com dificuldade, sentindo cada passo como se o chão estivesse mais pesado. As vozes dentro da sua cabeça já não eram sussurros. Eram fragmentos. Pedidos. Lamentos. Nomes. Ele chegou até a beira do antigo canal soterrado, hoje apenas uma rua comum. Mas naquela noite, o asfalto estava úmido. Respirando. Esto não é real, sussurrou, mais para se convencer do que por acreditar. A água começou a brotar pelas rachaduras. Devagar. Constante. Carros pararam. Pessoas correrão. Algumas cairão de joelhos sem saber por quê. E então, alguém gritou. Não de medo. De reconhecimento. O homem idoso apontava para a água, chorando. Eu estuve aí, repetia.
Yo estuve ahí. A agua subió a teos tornocelos de Julián. Fría. Pesada. Familiar. A vos falou pela última vez naquela noite. La ciudad recordó. Ahora debe pagar. ¿Pagar qué? Julián preguntó, con lágrimas nos olhos. Houve uma pausa longa. Cruel. Un guardián. O silencio cayó como bueme golpe. Julián entendeu. Não porque alguém explicou, mas porque a cidade inteira pareceu olhar para ele ao mesmo tempo. As luzes dos prédios se acenderão uma a uma, formando o caminho luminoso que terminava nele. Sirenas comecarão a soar ao longe. Mas não vinam para salvá-lo. Vinam marcar o momento. A água parou de subir. O chão parou de tremer. Como se tudo estivesse satisfeito. Julián fechou os olhos. E, pela primeira vez desde o início, a voz se calou. Mas a cidade nunca mais seria a mesma. E ele também não. A cidade amaneceu, mas não despertou. O sol nasceu sobre a cidade do México como em qualquer outro dia, mas algo estava fora de lugar. As ruas estavam cheias, os carros se moviam, as pessoas iam trabalhar. Ainda assim, havia silêncio invisível pairando no ar. Não era ausência de Sam. Era ausência de distracao. Como se todos estivessem atentos a algo que não sabiam nomear. Julián estava no mesmo lugar. Não havia sido levado. Não havia sido preso. Não havia desaparecido. Ele simplesmente ficou. Onde antes havia água, agora havia apenas asfalto seco. Nenhuma marca visível do que aconteceu durante a madrugada. Nenhum registro oficial. Nenhuma manchete. Mas dentro dele, tudo continuava ecoando. Cada paso que daba pela cidade vinha acompanhado de uma sensação estranha. O chão respondia. Não com palavras, mas com peso, com memória. Ele sentia onde a terra era mais antiga. Onde havia dor enterrada. Onde algo queria ser lembrado. No metro, uma mulher o observou fixamente. Seus olhos se arregalaram, como se o reconhecesse de sono. Tu estabas aí, verdade? Perguntou, tremendo. Julián não respondeu. Não precisava. No centro histórico, sensores voltaram ao normal. Leituras estáveis. Nenhuma anomalia. Para os técnicos, o evento da noite anterior foi classificado como fala coletiva. Mas os arquivos de áudio captados naquela madrugada nunca poderão ser apagados. Sempre que alguém tentava acessá-los, surgia apenas o Sam. Água. Respiracao. E o pulso lento, constante. Julián percebeu que não ouvia mais a voz como antes. Ela não comandava. Não ameaçava. Agora, aguardava. Ao passar por uma placa antiga, ele parou. Tocou o chão com a palma da mão. O arrepio percorreu seu corpo inteiro. Ele entendeu, finalmente. Não era o sacrifício. Era o acordou. Enquanto ele permanecesse, a cidade lembraria sem destruir. A água ficaria contida. O navio não pisaria terra firme. Julián se levantou devagar. Olhou ao redor. Ninguém o notava. E, ao mesmo tempo, todos dependiam dele. O guardião não precisava de trono. Nem de templo. Precisava apenas estar. E assim, enquanto a cidade seguia sua rotina, algo antigo repousava sob seus pés, calmo por enquanto. Esperando. Os primeiros ainais aparecerão onde ninguém olhava. Não nas avenidas. Não nos prédios novos. Mas nas casas antigas, de paredes grossas e histórias longas demais para caber em registros oficiais.
Julián sentía as rachaduras antes de velas. Era como incómodo leve no peito, uma presa o que surgía sempre que pasaba perto de lugar prestes a ceder. Ele paraba. Respiraba fundo. Tocaba o chao. E a sensacao diminuía. Como se a cidade aceitase só atencao como pagamento provisorio. Mas naquela mana, algo resistiu. Bairro antigo próximo ao centro, uma casa colonial comecou a rachar de dentro para fora. Não houve tremor. Não houve barulho inicial. Apenas o seco de algo se abrindo lentamente. Uma família saiu correndo para a rua. A mãe choraba, o pai gritaba por ajuda. Vecinos se aproximaram, filmando com celulares. Julián chegou sem saber por quê. Ao colocar o pé na calcada, sentiu o impacto. Era ali. A rachadura no muro parecía uma veia aberta. De dentro dela, escorría agua. Não muita. Mas suficiente para confirmar o que ele já sabia. A voz não falou. E isso foi paie. No, todavía no, susurrou Julián, ajoelando-se. Ele tocou a parede. As imagens vieram como golpe. O mesmo lugar, décadas atrás. Trabalhadores forcados. Agua desviada. Corpos enterrados onde hoje había sala e cocina. A casa não estaba quebrando. Estaba lembrando. Julián fechou os olhos, concentrándose como nunca antes. Não pediu silêncio. Não pediu perdão. Ele apenas reconheceu. Los vimos, dice en voz baixa. No están solos. A rachadura parou de crescer. A água cessou. As pessoas olharam em volta, confusas. Algumas sentiram alívio sem entender o motivo. Outras tiveram vontade de chorar sem razão aparente. O homem mais velo se aproximou de Julián. ¿Quién eres? Perguntou. Julián hesitou. Guardião não era o título. Era uma funcao invisível. Alguém que escucha, respondeu. O homem sentiu, como se isso bastasse. Mas quando Julián se afastou, sentiu algo diferente. O peso novo. Não vina do chao. Vina dele mesmo. Porque pela primeira vez, ele entendeu o limite do acordó. A cidade lembraria. Mas cada lembranca exigiria presença. E ele não poderia estar em todos os lugares. As rachaduras não eram o acidente. Eram o aviso. O sono comecou a se repetir. Não só para Julián. Em diferentes partes da cidade, pessoas começaram a sonar como mesmo lugar, uma rua coberta de água rasa, refletindo luzes que não existiam mais. Ao fundo, a silueta de navio imóvel, preso entre prédios modernos. É sempre uma pergunta. Quem se queda? Julián percebeu antes dos outros. Naquela noite, ao passar por uma ponte antiga, sentiu o peso duplicar. O chao parecia pedir mais do que atencao. Pedia continuidade. A voz retornou. Não forte. Não ameacadora. Cansada. El guardián no es eterno. Julián parou no meio da ponte. A água sob ele não era visível, mas ele sabia que estava ali, correndo por canais esquecidos. ¿Quieres outro? Perguntou. Houve silêncio. Depois, imagens. Pessoas que ouvirão. Pessoas que ficarão. Pessoas que sentirão a cidade chamar e não fugirão. O nome surgiu com mais forca. Uma mulher. A mesma que o reconheceu no metro. Ela estava sentada agora em seu pequeno apartamento, segurando uma foto antiga da família. Chorava sem saber por quê. O chao sob seus pés vibrava levemente. Julián entendeu o perigo. O acordó não exigia consentimento.
Exigía sensibilidad. E a cidade estaba testando. Ele correu. Não como herói, mas como alguém tentando impedir uma repetição. Quando chegou ao prédio da mulher, ela já estava na escada, descendo lentamente, como se estivesse sendo chamada. "Não bajes!" gritou. Ela parou. Olhou para ele como solos marejados. "Yo no pedí esto", disse. "Yo tampoco", respondeu Julián. "Pero alguien tiene que decir, no." O Chao estremeceu. Mais forte do que nunca. Por un instante, Julián sentiu que poderia simplesmente soltar. Deixar que a cidade escolhesse outro ponto de apoio. Seria mais fácil. Mas então lembrou. Da fonte. Da água parando. Do silêncio que salvou vidas. Ele respirou fundo. "Aqui estou", disse em voz alta. Todavía. O tremor cessou. A mulher caiu sentada, chorando, livre do chamado. A voz falou pela última vez. "Entonces quédate." Julián fechou os olhos. O preco estava pago. Por enquanto. Os anos passaram sem anúncios. Sem manchetes. Sem alertas. Sem sirens. A cidade do México continuou viva, caótica, intensa. As pessoas falavam de tudo, política, crises, milagres cotidianos, mas nunca do que havia sido esquecido de propósito. Julián envelheceu. Não rápido. Não devagar. Apenas, ficou. Ele nunca contou a ninguém. Não deixou registros. Não explicou. Aprendeu que a função do guardião não era ser lembrado, mas impedir que certas lembranças voltassem com forca demais. Às vezes, à noite, ele caminhava até o centro histórico. Parava em placas antigas. Tocava o chao. Sentia o pulso lento da cidade, como o Coracao adormecido. A água permanecia quieta. O navio, ausente. Mas não destruído. Na última noite da história, uma noite comum, sem data especial, Julián sentou-se em um banco de praca. O relógio público marcava 23:58. Ele sentiu. Não dor. Não medo. Cansaco. O chao respondeu mais fraco do que antes. Como se algo estivesse se afastando lentamente. "Está bien", susurrou. "Ya puedes descansar." Quando o relógio marcou 0, uma brisa fria percorreu a praca. Por um segundo, apenas a água apareceu. Lisa. Tranquila. E, refletido nela, o navio fantasma, não como ameaca, mas como memória completa. Inteira. Depois, desapareceu. Para sempre. Na manhã seguinte, ninguém notou nada diferente. Nenhuma rachadura. Nenhuma água. Nenhum sono coletivo. A cidade havia aprendido. E Julián não estava mais ali. Não houve desaparecimento. Não houve corpo. Não houve luto. Apenas a sensação estranha, compartilhada por milhões, de que algo pesado havia sido finalmente colocado no lugar certo. E, se você andar pela cidade à meia-noite, em completo silêncio, talvez sinta o chao firme sob seus pés. Como se alguém, em algum momento, tivesse ficado para que você pudesse seguir. Julián demorou horas para sair do apartamento. A presença de Clara ainda parecia impregnada no ar, como o cheiro que não desaparece. Cada objeto parecia fora do lugar. Cada sombra parecia observar. Mas uma frase não saía da sua cabeça. Procure quem já voltou. Não havia endereço. Não havia nome. Apenas rumores. Julián voltou aos arquivos. Basculou fóruns antigos, comentários esquecidos,
relatos apagados. Muitos estaban incompletos, como se alguém tivesse interrompido as histórias no meio. Até encontrar uma palavra que se repetia em vários deles. El faro. Não farol real. Apelido. Lugar abandonado nos limites da cidade, perto do que dia foi água. Prédio velo, usado por moradores de rua e evitado pela maioria das pessoas. Ao anoitecer, Julián chegou ao local. O céu estava pesado, cinza escuro. Não havia névoa ainda, mas o ar parecia carregado de algo antigo. Algo esperando. O prédio estava quase em ruínas. Portas quebradas. Janelas cegas. Grafites cobrindo as paredes como cicatrices. Olá? Chamou Julián, com a voz ecoando. Nada. Ele entrou. O cheiro de mofo e ferrugem era forte. Cada passo fazia o chão ranger, como se reclamasse da presença dele. No fundo do corredor, uma luz fraca. Uma vela. E ao lado dela. Homem. Magro demais. Pálido demais. Os olhos fundos, mais atentos. Ele parecia ter 50 anos, ou 100. Demorou, disse o homem, antes mesmo de Julián falar qualquer coisa. Você já voltou, disse Julián. O homem sorriu. Mas o sorriso não chegou aos olhos. Voltar não é a palavra certa, respondeu. Eu fui devolvido. Julián sentiu o arrepio. Você viu o navio? O homem assentiu lentamente. Todos veem, disse. Mas poucos entendem o preco. Qual é o preco? O homem se levantou. Era mais alto do que parecia. Aproximou-se devagar, como se cada passo fosse medido. Ele não leva seu corpo, sussurrou. Leva o que sobra quando o medo acaba. Julián engoliu em seco. E por que você voltou? O homem olhou para a vela. Porque alguém precisa avisar os próximos. Avisar sobre o quê? O homem finalmente encarou Julián. Que o navio não aparece por acaso, disse. Ele vem quando a cidade esquece algo. O vento soprou forte, fazendo a chama da vela quase se apagar. E o que a cidade esqueceu? Perguntou Julián. O homem se aproximou ainda mais. Que a água nunca foi embora. No mesmo instante, o som distante ecoou. Não era uma campana. Era madeira rangendo. O homem deu o passo para trás. Você trouxe ele até aqui, disse. Agora escute bem. O que? Quando ouvir a campana pela próxima vez. O som ficou mais claro. Mais próximo. Não fique parado. A vela se apagou. E no escuro absoluto, Julián ouviu algo se movendo onde não deveria existir nada. A escuridão dentro do prédio parecia viva. Julián ficou imóvel por alguns segundos, respirando com dificuldade, tentando entender se o som que havia ouvido era real ou apenas mais truque da mente cansada. Então ouviu de novo. Rangido longo, profundo. Como madeira antiga sendo pressionada por algo pesado. Isso não é possível, murmurou. A vela continuava apagada. O homem não estava mais ali. Espere! Gritou Julián, abancando o passo. Não me deje aqui. Nenhuma resposta. Mas algo respondeu. O chão tremeu levemente. Julián correu para fora do prédio, o coração disparado, o ar frio queimando os pulmões. Do lado de fora, a noite parecia normal demais. Carros passavam ao longe. O cachorro latiu. O casal caminhava rindo na calcada oposta. Mas o som continuava. Não vinha do céu. Nem das ruas. Vinha de baixo.
Julián lembrou-se das palavras do mem. La ciudad olvidó que el agua nunca se fue. Ele correu até o carro e dirigiu-se em destino certo, apenas seguindo o instinto estranho, como se algo o puxasse por dentro. O GPS não indicava nada fora do comum. Ainda assim, ele sentia que estava se aproximando de algo antigo. Parou perto de parque fechado. Lugar esquecido, onde o concreto rachado deixava pequeñas pocas de água refletir a luz fraca dos postes. Foi então que ouviu a campana. Não era alta. Não era distante. Soava como se estivesse dentro da água. Cada badalada fazia as pocas vibrarem suavemente. Julián caminhou até a maior delas. Ao olhar para baixo, não viu seu reflexo. Viu algo se movendo. Tábuas. Cordas. Uma sombra gigantesca deslizando lentamente sobre a superfície rasa, impossível demais para caber ali. Não, sussurrou. A água começou a subir. Não como uma enchente. Como se estivesse lembrando onde sempre esteve. O celular de Julián vibrou. Sem sinal. Sem remetente. Já sabes donde navegamos. A campana soou mais uma vez. Julián deu passo para trás. A água parou de subir. O som cessou. Tudo ficou quieto. Demasiado quieto. Ele percebeu, naquele instante, que o navio não precisava mais aparecer. Agora ele sabia onde procurar. E isso significava apenas uma coisa. O próximo encontro não seria o aviso. Seria o convite. Julián passou o resto da noite dentro do carro, estacionado a 2 quadras do parque. Não conseguiu ir embora. Cada vez que fechava os olhos, via a sombra sob a água. Não como uma lembrança, mas como algo ativo, esperando que ele voltasse a olhar. O amanhecer chegou sem cerimônia. A água do parque havia desaparecido. Nenhuma poca. Nenhuma marca de umidade. Como se nada tivesse acontecido. Mas Julián sabia. E o celular, ainda quente na palma da mão, confirmou isso. Quando o sinal voltou, dezenas de notificações surgiram ao mesmo tempo. Não de mensagens diretas. De alertas. Redes sociais. Fóruns locais. Grupos esquecidos. Todas com algo em comum. Relatos estranhos da madrugada. ¿Alguien más escuchó una campana anoche? Mi perro no dejó de mirar el piso. Había agua en mi patio, y no llovió. Julián abriu dos tópicos. Uma mulher descrevia como a piada cocina comecou a vibrar sozinha a meia-noite. Outro usuário dizia ter visto o reflexo de algo enorme no asfalto molado, mesmo sem chuva. E então, comentário curto, enterrado entre decenas. Si escuchaste la campana, no estás solo. Julián clicou no perfil. Sem foto. Sem informações. Apenas uma mensagem privada aberta. Ele hesitou por alguns segundos, e escreveu. Yo la escuché. A resposta vio en menos de 5 segundos. Entonces ya te eligieron. O estómago de Julián se revirou. ¿Quién eres? Digitou. A resposta demorou pouco mais dessa vez. Alguien que sobrevivió al primer llamado. Como tú. Julián respirou fundo. ¿Qué quiere el barco? A tela ficou en silencio. Por longos segundos. Então, a resposta apareceu, lina por lina, como se estivesse sendo pensada con cuidado. No quiere personas. Quiere recuerdos. Quiere historias que la ciudad enterró bajo el cemento. Julián lembrou do lago antigo. Da agua que nunca foi embora. Das pessoas apagadas dos registros. ¿Y qué pasa cuando las recoge? A resposta final apareceu, e para o seu coracao. La ciudad cambia.
No mesmo instante, Julián ouviu o som distante vindo da rua. Não era uma campana. Era madeira rangendo. Muito longe. Mas vindo da direção errada. Ele correu até a janela. Na calcada, várias pessoas estavam paradas. Olhando para o chão. Como se esperassem algo emergir. E então Julián entendeu. O navio não estava mais escolhendo indivíduos. Estava despertando a cidade inteira. Nas horas seguintes, a cidade do México começou a se comportar de um jeito errado. Não foi algo que apareceu nos noticiários. Não houve alertas oficiais. Nada que pudesse ser apontado como dedo. Mas para quem estava atento, algo estava claramente fora do lugar. Julián saiu à rua pouco depois das 7 da manhã. O trânsito fluía normalmente. As lojas abriam suas portas. Pessoas caminhavam com café na mão, olhando para o celular. Tudo parecia igual. Exceto pelos olhos. Muitas pessoas não piscavam. Outras paravam do nada, por alguns segundos, olhando para bueiros, rachaduras no asfalto, fontes secas de placas antigas. Como se escutassem algo que não estava no ar. Julián passou por uma senhora parada em frente a uma boca de lobo. ¿Está bien? Perguntou. Ela virou o rosto lentamente. ¿Tú también lo oyes? Respondeu. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela sorriu e continuou andando, como se nada tivesse acontecido. O celular de Julián vibrou novamente. Não era mensagem. Era áudio. Sem remetente. Ele colocou o fone com cuidado. No começo, só havia estática. Depois. som profundo, distante, quase imperceptível. Madeira rangendo. Água se movendo. E, muito ao fundo. Uma campana abafada, como se estivesse submersa. Julián arrancou o fone do ouvido, como coração acelerado. Ao redor dele, algumas pessoas também levaram a mão à cabeça ao mesmo tempo. O homem deixou cair o celular. Uma criança começou a chorar sem motivo aparente. Não, sussurrou Julián. Isso não é coincidência. Ele correu até uma cafeteria e entrou. Lá dentro, o clima era pesado. O barulho das máquinas parecia alto demais. As conversas eram sussurros nervosos. Na televisão, o noticiário local passava imagens de bairro distante. A legenda dizia: pequeñas filtrações de água sem causa aparente. Julián reconheceu o lugar. Era onde ficava o antigo canal, enterrado há décadas. O apresentador continuava falando, mas Julián mal escutava. Sua mente voltou a mensagem do fórum. La ciudad cambia. Ele entendeu agora. O navio não precisava aparecer inteiro. Não precisava surgir no céu ou na placa. Ele se manifestava em fragmentos. Em sons. Em reflexos. Em memórias que a cidade tentou afogar. O celular vibrou de novo. Uma mensagem curta. Cuando todos escuchan, alguien tiene que responder. Julián sentiu frío no estómago. ¿Responder cómo? Mais importante. ¿Responder por qué? Julián pasó a tarde tentando ignorar os sons. Cada rangido distante. Cada vibracao estrana nos canos. Cada silencio longo de maíz. Mas cuanto maíz tentaba fingir normalidade, mais a cidade parecia provocar. Às 4 da tarde, o vídeo começou a circular. Não estava nos grandes perfis. Nem nos noticiários. Era o vídeo gravado na vertical, tremido, claramente feito às pressas. Mostrava o estacionamento subterrâneo. A câmera apontava para o chão molado. A voz do homem tremia. ¿Escuchan eso?
Dicia. No hay tuberías aquí. Osama era inconfundível. Madeira rangendo. Muito próxima. O video terminaba abruptamente, com a câmera caindo no chão. Nenhuma atualização depois disso. Os comentários se multiplicavam. Alguns diziam que era montagem. Outros, que era encanamento velo. Mas muitos diziam a mesma coisa. Eu também lo oí. Julián sentiu o impulso de responder. De alertar. De dizer para não irem mais fundo. Mas outra mensagem apareceu no seu celular antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Era de Clara. Já empezó. Ele ligou imediatamente. Clara, ¿qué está pasando? Perguntou. Alguien dio el primer paso, respondeu ela, com a voz tensa. Siempre ocurre así. ¿Paso hacia dónde? Houve breve silencio. Hacia abajo. Julián fechou os olhos. ¿Y qué pasa con esa persona? Se convierte en punto de anclaje, dice Clara. El barco necesita a alguien que escuche sin huir. ¿Un intermediario? Un testigo permanente. Julián lembrou do mem do farol. Do olhar beicio. Da frase, fui devuelto. Permanente significa que no vuelve a estar solo, respondeu Clara. Nunca más. Aligacao caiu. No mesmo instante, Julián sentiu uma pressão estranha nos ouvidos, como quando se muda de altet rápido demais. A campana soou. Nao distante. Nao fraca. Dentro dele. Ele caiu de joelhos no meio do apartamento, respirando com dificuldade. Imagens invadirão sua mente, túneis antigos, água escura, correntes enferrujadas, voces sem palavras. E então, uma sensação diferente. Nao de medo. De convite. Julián entendeu que o primeiro passo já tinha sido dado. E que o próximo, tal vez fosse dele. La campana no volvió a sonar. Eso fue lo peor. Julián permaneció en el suelo durante varios minutos, sin saber exactamente cuánto tiempo había pasado. El reloj del celular marcaba la hora, pero no avanzaba. Los segundos parecían suspendidos, como si el tiempo también estuviera escuchando. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, algo había cambiado. No en la habitación. En él. El silencio ya no era vacío. Tenía peso. Tenía dirección. Julián caminó hasta el baño y abrió la llave del lavabo. El agua salió normal al principio. Clara. Transparente. Luego, vibró. No era visible. Era una sensación. Como si algo se moviera dentro de ella. Julián cerró la llave de golpe, respirando agitadamente. En el espejo, su reflejo parecía el mismo, pero sus ojos no. Había algo atento detrás de ellos. El celular vibró una última vez. No fue mensaje. No fue audio. Fue una llamada. Número desconocido. Julián dudó. Pero sabía que no podía ignorarla. Hola, dijo. Al principio, solo se escuchaba estática. Luego, una respiración profunda. Lenta. Húmeda. Y finalmente, una voz. No era masculina. No era femenina. Eran muchas. Gracias por escuchar, dijeron al unísono. Julián sintió as pernas falarem. ¿Qué quieren de mí? Preguntó. La voz respondió sin prisa. Nada que no hayas ofrecido. La llamada se cortó. No sam de campana. No alerta. Nada. Solo una certeza. Julián ya no era solo un testigo. Era un punto de contacto.
En algún lugar sobacidade, algo antiguo había encontrado uma voz que não se apagaria facilmente. Naquela noite, pela primeira vez, ninguém desapareceu. Mas dezenas de pessoas relataram o mesmo sono. Água subindo. Uma sombra passando sob seus pés. E uma voz falando desde abaixo. O navio não tinha levado ninguém. Ainda. Julián percebeu a mudança logo pela manhã. Não foi o Sam. Nenhuma avisou. Foi quando tentou falar. Ele estava em uma padaria do bairro, esperando o café. O cheiro de pau quente costumava acalmá-lo. Naquele dia, parecia distante, quase irrelevante. Um café, por favor, disse a atendente. A Müller congelou. O sorriso desapareceu lentamente do rosto dela. O solo se perderá en algún ponto atrás de Julián, como se estivesse ouvindo algo que não vinha dele, mas a través dele. ¿Lo escuchaste? Perguntou ela, em voz baixa. Julián sentiu o frio subir pelas costas. ¿Escuchar quê? A Müller levou a mão ao peito. El agua, sussurrou. Se movió cuando hablaste. Antes que ele pudesse responder, ela se afastou, nervosa, fingindo limpar o balcão. Julián saiu da padaria sem pegar o café. Na rua, tudo parecia normal. Mas agora ele via padrões. Pequenas reações. Pessoas que estremeciam quando ele falava perto. Crianças que tapavam os ouvidos sem saber por quê. Cachorros que rosnavam em sua direção. Não, murmurou. E, no instante em que murmurou, o bueiro próximo vibrou levemente. Julián deu o passo para trás, em pânico. Ele entrou no metro para se afastar da superfície. Achou que, debaixo da terra, talvez o efeito cessasse. Foi o erro. No vagão lotado, alguém começou a chorar do nada. O homem segurou o corrimão com força excessiva. A luz piscou. Julián tentou ficar em silêncio. Mas quando o trem freou bruscamente, o susto arrancou dele uma palavra involuntária. Cuidado. O som ecoou diferente. Mais grave. Mais profundo. As portas tremerão. O estalo metálico percorreu o vagão. Por un segundo, Julián teve a certeza absoluta de que algo enorme passava paralelamente ao túnel. Do outro lado da parede. Ninguém gritou. Ninguém correu. As pessoas apenas ficaram imóveis, ouvindo. Quando o trem voltou a andar, ninguém comentou o que aconteceu. Como se a mente coletiva tivesse decidido apagar aquele instante. Julián saiu na estaca o seguinte, suando frio. Ele finalmente entendeu. A voz que o navio havia dado a ele não servia apenas para ouvir. Servia para ressoar. E cada palavra dita despertava algo abaixo da cidade. Julián passou o resto do dia sem falar. Nenhuma palavra. Nenhum sussurro. Nenhum som. Descobriu rápido que o silêncio era a única coisa que ainda lhe obedecia. Em casa, desligou o celular, a televisão, qualquer coisa que pudesse obrigá-lo a reagir. Sentou-se no chão da sala, costas na parede, respirando devagar. Mas o silêncio não durou. Não começou como uma voz. Começou como uma pressão no peito. Como quando se segura a respiração por tempo demais. Julián levou a mão à garganta. Sentiu o leve tremor. Não vinha de fora. Vinha de dentro. Não, pensou. Não falou. Pensou. Mesmo assim, o copo de água sobre a mesa vibrou. Uma gota caiu no chão. O som ecoou alto demais. Então viu a sensação. Não era dor. Era intenção. Palavras se formando sem idioma, empurrando por trás da língua,
como se algo estivese ensayando usar sua boca. Julián se levantou de salto e correu para o baneiro. Abriu a torneira para abafar qualquer sam que pudesse escapar. O espeló comecou a embacar. E, no vidro, letras se formaram lentamente, desenadas pela condensacao. Déjanos hablar. Julián caiu de joelhos. No, dessa vez, a palavra escapou. A água da pia explodiu para fora, espalándose pelo chao. Os canos gemeram como se estivessem sendo torcidos por dentro. A voz voltou. Não no ar. Dentro da cabeça dele. No es un pedido. Es una necesidad. Julián tapou os ouvidos, inútil. Porque yo. Gritou, sem conseguir-se conter. Hay miles. O chao tremeu levemente. Porque tu escuchas sin huir. Imagens inundaram sua mente, a cidade antiga coberta por agua, pessoas apagando historias, concretos sendo jogados sobre memorias que não querían lembrar. Nos enterraron. Ahora necesitamos una boca. O espeló rachou como estalo seco. Julián sentiu lágrimas escorrerem sem perceber. ¿Y si digo que no? Houve uma pausa. Uma pausa longa. Pesada. Entonces hablaremos igual. Pero romperemos más cosas. O tremor cesó. A água voltou ao normal. O baneiro ficou em silêncio. Julián ficou ali, respirando em solucos, entendendo a verdade que ninguém havia lhe contado. Ele nunca foi escolhido. Ele foi preparado. E agora? O navio estava pronto para falar a través dele.